Eu nunca imaginei que a manhã em que levei a minha filha para ser batizada seria o dia em que a minha vida começaria a virar para um lado que eu jamais tinha previsto. Era um domingo frio em Braga. Não chovia, mas havia uma névoa fina pousada sobre os telhados antigos e sobre as ruas de pedra ao redor da paróquia de São Martinho. Acordei mais cedo do que de costume. Passei o vestidinho creme da minha filha. Penteei o cabelo dela com cuidado e prendi um laço pequeno atrás da cabeça. Minha filha se chama Inês. Tinha acabado de completar 11 meses, olhos escuros, jeito calmo e uma mania de agarrar qualquer coisa que brilhasse diante dela. Naquela manhã, ela estava especialmente contente e sorria toda vez que eu ajeitava no pescoço dela o colar dourado com um pingente em forma de lírio que tinha sido da minha mãe. Aquele colar era uma das poucas coisas que me restavam dela. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos e deixou para mim algumas cartas, uma caixa de madeira antiga e esse colar. Ela dizia que, se um dia eu tivesse uma menina, eu deveria colocá-lo no pescoço da criança no primeiro dia realmente importante da vida dela, porque aquela joia tinha passado da minha avó para a minha mãe, e da minha mãe passaria para a minha filha. Eu nunca enxerguei nada além disso. Para mim, era apenas uma lembrança de família, pequena, delicada, quente, como se as mulheres que já tinham partido ainda pousassem a mão sobre o meu ombro de algum lugar distante. O pai de Inês é Rui. Foi ele quem nos levou de carro até a igreja, reclamando o caminho inteiro que eu carregava coisas demais para uma cerimônia que não duraria nem uma hora. Rui é prático, direto, não acredita em pressentimentos, nem em coisas que não se explicam logo. Disse que bastava chegar a tempo, fazer o batismo, tirar algumas fotografias e depois almoçar com a família. Mas eu sentia um incômodo estranho desde cedo. Não era medo propriamente dito. Era uma sensação leve e insistente, como se aquele dia trouxesse alguma coisa escondida, algo silencioso, mas capaz de deixar marca durante muito tempo. Quando chegamos à paróquia, a irmã de Rui, Teresa, já estava à nossa espera com o marido e os filhos. Da minha parte da família, veio apenas a tia Lúcia, irmã da minha mãe, porque eu já não tinha muitos parentes próximos. Assim que viu Inês vestida de branco, tia Lúcia se emocionou e disse que a menina parecia demais com a minha mãe quando era pequena, sobretudo nos olhos e no jeito de inclinar a cabeça para observar os adultos. Sorri e abracei a tia, sem dar muita importância, porque pessoas mais velhas costumam ver o passado no rosto das crianças. Só que, quando ela baixou os olhos para o colar no pescoço de Inês, o rosto dela mudou por um instante. Tocou o pingente em forma de lírio com a ponta dos dedos e perguntou: De onde saiu isso? A pergunta me pareceu tão sem sentido que eu ri. Era da mamãe. Foi ela que deixou para mim. Tia Lúcia me olhou por alguns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa, mas acabou apenas assentindo e fingindo naturalidade. Disse que talvez tivesse esquecido. Aquilo já me soou estranho. Tia Lúcia tinha ficado com quase todos os pertences da minha mãe depois da morte dela. Foi justamente ela quem me entregou a caixa de madeira no meu aniversário de 18 anos, dizendo que a minha mãe queria que eu a recebesse quando fosse adulta. Não fazia sentido ela perguntar sobre o colar como se nunca o tivesse visto. Mesmo assim, a cerimônia estava prestes a começar e eu não fui além. A igreja de São Martinho cheirava a madeira antiga, vela acesa,
e lírios brancos arranjados perto do altar. A luz atravessava os vitrais coloridos com figuras de santos e deixava manchas azuis e vermelhas espalhadas pelo chão de pedra. O órgão tocava baixinho no fundo da nave, e tudo tinha aquele ar de solenidade tranquila das igrejas antigas do norte de Portugal. O padre que celebraria o batismo era o padre Antônio Ferreira. Eu já tinha ouvido falar dele antes. Tinha mais de 80 anos, servira aquela paróquia durante décadas e, por causa da saúde frágil, só aceitava presidir cerimônias em ocasiões especiais ou para famílias antigas da comunidade. Rui disse que ele era rigoroso, mas respeitado, um homem de memória afiada e de fé antiga. Quando ele saiu da sacristia, entendi de imediato porque todos falavam assim. Era magro, tinha as costas levemente curvadas, o rosto marcado por rugas profundas, mas os olhos ainda vivos. Cumprimentou as pessoas com um leve aceno e recebeu o missal do ajudante. A cerimônia começou normalmente. O padre perguntou o nome da criança, o nome dos pais, dos padrinhos, e fez uma breve exortação sobre a responsabilidade de educar um filho na fé. Inês estava estranhamente calma. Não chorava, não reclamava, apenas levava a mão ao colar e mexia no pingente, como se brincasse com a própria luz. Cheguei a pensar que tudo terminaria sem qualquer sobressalto. Só que, quando o padre Antônio desceu um pouco mais perto de nós para a parte da unção e da água batismal, tudo mudou. Ele se inclinou para olhar Inês mais de perto, sorrindo como os idosos sorriem diante de um bebê bonito. Mas o sorriso desapareceu quase no mesmo instante. O olhar dele desceu para o pescoço da minha filha. Ficou preso ali. Não foi um olhar rápido de quem acha uma joia bonita. Foi um olhar de reconhecimento violento, como se alguma recordação tivesse acabado de rasgar uma porta dentro dele. A mão que segurava o missal começou a tremer. Os lábios dele se abriram levemente, como se fosse pronunciar um nome ou uma pergunta. Mas nenhuma palavra saiu. E então, diante de todos, o missal escorregou da mão dele e caiu no chão de pedra com um som seco que ecoou por toda a igreja. Ninguém reagiu logo. Rui avançou por instinto para apanhar o livro, mas o padre ergueu a mão, impedindo-o. Ele continuava olhando para o colar de Inês. O rosto tinha empalidecido tanto que o ajudante precisou segurar o braço dele. Apertei minha filha contra o peito e senti o coração bater depressa demais. Naquela fração de tempo, eu soube que aquilo não era apenas fraqueza de idade. Havia alguma coisa no olhar do padre que me gelou por dentro. Não era simples surpresa. Era o pavor de alguém que estava diante de algo que julgava impossível voltar a ver. O padre Antônio engoliu em seco e perguntou com a voz rouca: "Esse colar? Quem colocou isso na menina?" A igreja inteira ficou em silêncio. Respondi na hora: "Fui eu. Era da minha mãe." Ele então me encarou como se só naquele instante me visse de verdade. Havia na expressão dele espanto, medo e uma dor antiga que eu não sabia nomear. "Como se chamava a sua mãe?" perguntou. A pergunta foi tão direta que Rui franziu a testa. "Padre, está acontecendo alguma coisa?" Mas o padre não tirou os olhos de mim. Senti a garganta secar. Beatriz Alves. No segundo em que ouviu esse nome, ele deu meio passo para trás, perdendo quase o equilíbrio. O ajudante teve de segurá-lo com firmeza. Lá atrás, tia Lúcia se levantou abruptamente. Quando olhei para ela, vi o rosto completamente branco e a mão apertando a bolsa com tanta força que os dedos ficaram rígidos. O padre Antônio olhou para a minha tia, depois para mim, depois para Inês.
Não retomou de imediato o ritual. Abaixou-se para pegar o missal, mas as mãos tremiam tanto que ele precisou tentar 2 vezes. Depois se aproximou de mim e falou muito baixo, de modo que só eu conseguia ouvir. Quando a cerimônia terminar, não vá embora. Eu preciso falar com a senhora, sozinha. E, se ainda guarda a caixa de madeira da sua mãe, não deixe ninguém abri-la antes que eu a veja. Na mesma hora senti o sangue gelar. Eu nunca tinha falado da caixa de madeira com ninguém daquela paróquia. Nem Rui sabia exatamente o que minha mãe tinha me deixado. E aquele padre não apenas reagia ao colar, como sabia da existência da caixa. Rui ouviu parte da frase e perguntou logo: Que caixa? Mas o padre Antônio já tinha se afastado, tentando recompor a aparência para concluir o batismo como se nada tivesse acontecido. Só que a voz dele já não tinha firmeza. Cada oração parecia vir carregada por um peso muito mais antigo do que aquela manhã. A cerimônia terminou, mas ninguém estava realmente em clima de festa. Rui estava irritado, Teresa tentava explicar tudo pelo cansaço do padre, tia Lúcia evitava olhar para mim, e eu permanecia parada com Inês nos braços, perto da imagem de Nossa Senhora, numa capela lateral, sem conseguir afastar os olhos da porta por onde o padre Antônio acabara de desaparecer com a ajuda do sacristão. Antes de sumir na sala dos fundos, ele ainda se voltou e me lançou um último olhar, um olhar que me pareceu quase um pedido para que eu não fosse embora. Foi nesse momento que eu compreendi uma coisa com toda a clareza. O batismo da minha filha tinha tocado num segredo que não pertencia àquele dia. Pertencia à minha mãe, ao colar com o lírio, à velha caixa de madeira que eu guardava no fundo do armário havia anos, e talvez a uma história que na minha família nunca tinha sido contada até ao fim. Apertei Inês contra o peito. Ela, sem entender nada, segurou o pingente e sorriu. Olhei para aquele pequeno colar e, pela primeira vez, ele deixou de parecer apenas uma herança de família. Pareceu uma chave. A chave de uma porta que tinha permanecido fechada durante muito tempo. E quem reconheceu isso antes de mim foi o padre idoso que deixara o missal cair no chão da igreja no exato instante em que viu o pescoço da minha filha. Depois que a cerimônia terminou, Rui tentou à força empurrar tudo de volta para a normalidade. Disse que o padre devia ter tido uma queda de tensão, ou que a idade o tornara emocional demais, e que eu não devia alimentar o susto com frases soltas de um homem que acabara de deixar o missal cair no meio do batizado. Teresa concordava. Os padrinhos trocavam olhares confusos, e só tia Lúcia permanecia estranhamente calada. Ela não olhava para mim, nem para Inês, apenas apertava a bolsa com força demais, como se dentro dela houvesse alguma coisa prestes a escapar. Eu reparei nisso e tive a certeza de que a história não começara no momento em que o padre Antônio viu o colar. Tia Lúcia sabia alguma coisa. Talvez não tudo, mas o bastante para reconhecer o perigo da situação. Eu disse a Rui para ir na frente com os outros até o adro, usando como desculpa que queria arrumar melhor o vestido de Inês e agradecer ao padre por ter continuado a cerimônia mesmo depois do susto. Rui não gostou. Ficou olhando para mim daquele jeito de quem sente que existe alguma parte da vida da esposa que talvez nunca tenha realmente conhecido. Não deixa ele te assustar, disse em voz baixa. Se houver alguma conversa, eu entro junto. Balancei a cabeça. Não, ele pediu para falar só comigo. Rui franziu a testa. Que assunto pode envolver a nossa filha e não me incluir? A pergunta apertou alguma coisa em mim, porque,
Em qualquer outro dia eu diria o mesmo no lugar dele. Mas desde o instante em que o padre mencionou a caixa de madeira da minha mãe, eu tinha entendido que a conversa seguinte tocava uma zona anterior a Rui, anterior a Inês, talvez anterior até à mulher em que eu me tornei. Pedi-lhe apenas 10 minutos. Se eu demorasse mais, ele poderia vir atrás. Ele acabou cedendo, pegou Inês ao colo e saiu com os outros, mas não sem me lançar um último olhar atento, como se quisesse decorar o meu rosto antes de tudo. Quando a nave principal esvaziou um pouco, o ajudante jovem veio da sala dos fundos e pediu que eu entrasse. O cômodo era pequeno, de paredes de pedra, com cheiro de incenso velho e remédio, provavelmente usado para o padre descansar entre uma celebração e outra. Padre Antônio estava sentado numa cadeira de braços, com um copo de água, um lenço branco e um missal pousado sobre uma mesa pequena. Mas não foi isso que me parou à entrada. Foi um colar quase idêntico ao de Inês, repousando ao lado do livro. Não exatamente igual em idade, porque aquele parecia mais antigo, mais escurecido, mas o pingente em forma de lírio e o fecho eram tão semelhantes que senti o meu pensamento recuar um passo. O padre seguiu o meu olhar e cobriu o colar com a mão, como se o tivesse deixado exposto cedo demais. Sente-se, Leonor, disse. Nesse instante o meu corpo gelou, não apenas pelo segundo colar, mas porque ele me chamava por um nome que não era o meu. Eu sou Helena, corrigi. Padre Antônio fechou os olhos por um segundo. Eu sei, respondeu, mas quando vi a menina com esse colar, pensei por um instante que estava vendo outra pessoa voltar. Sentei-me diante dele sem recostar completamente na cadeira. A sensação dentro de mim já não era simples nervosismo, mas uma espécie de vigilância completa, como se o resto do mundo tivesse ficado do lado de fora, e só aquelas palavras pudessem pesar de verdade. Quem é Leonor? Perguntei. O padre me encarou. Antes de eu responder, preciso saber uma coisa. A senhora já abriu a caixa de madeira que a sua mãe deixou? A pergunta me travou. Sim, mas poucas vezes. Lá dentro havia algumas cartas, um lenço antigo, 2 fotografias e um fundo falso que eu nunca conseguia abrir. No momento em que falei do fundo falso, o rosto dele mudou. Não por espanto, mas por confirmação. Sua mãe nunca falou de Leonor? Perguntou. Balancei a cabeça. Não. Mamã quase nunca falava da juventude dela. Só sei que viveu um tempo no Porto antes de voltar para Braga. Ela nunca mencionou uma amiga muito próxima, uma mulher da mesma idade, cabelo escuro, que usava um colar igual a esse. Balancei a cabeça outra vez, mais devagar. Quanto mais ele falava, mais eu sentia que aquele nome não estava sendo introduzido por acaso. Ele o colocava entre nós como a pedra inicial de um caminho muito antigo. Por fim, o padre soltou o ar devagar, como alguém que sabe ter chegado ao ponto sem retorno. Há 30 anos, ô meus soltos. Começou. 2 raparigas jovens vinham sempre a esta igreja. Uma era a sua mãe, Beatriz Alves. A outra era Leonor Salvador. Quando ouvi Salvador, um frio me atravessou de maneira estranha, embora naquele momento eu ainda não entendesse por quê. Talvez pelo modo como ele pronunciou o nome, como se estivesse tocando na primeira peça de uma cadeia escondida. Elas não eram apenas amigas, continuou. Viviam quase em dupla. Cantavam no coro, davam catequese, faziam visitas de caridade, dividiam segredos de juventude como
Só duas mulheres muito ligadas conseguem dividir. Eu ouvi tudo e comecei a imaginar minha mãe mais nova, vaga como nas fotografias antigas, e ao lado dela essa outra mulher que eu nunca tinha visto, mas que ganhava forma na fala do padre. O que aconteceu com Leonor? Perguntei. Desta vez ele respondeu sem rodeio. Ela desapareceu. As duas palavras caíram na sala como uma pedra. Não foi mudar-se, não foi cortar relações, foi desaparecer. Como? Perguntei imediatamente. Ninguém nunca soube dizer de forma segura, respondeu. Naquela primavera, Leonor simplesmente deixou de aparecer. Não estava mais na casa onde vivia, não vinha ao coro, não apareceu mais no voluntariado. Quem perguntava demais recebia respostas diferentes. Uns diziam que ela tinha ido para o Porto, outros que tinha seguido com um homem para a França, outros que tinha problemas familiares. Mas Beatriz... Ele fez uma pausa. Beatriz nunca acreditou em nenhuma dessas versões. Ao ouvir isso, senti a garganta secar. Minha mãe jamais me contou sobre uma amiga desaparecida. Jamais. E justamente esse silêncio de décadas tornava tudo ainda pior. Só se enterram assim as coisas demasiado dolorosas ou demasiado perigosas. E por que o colar de Inês fez o senhor reagir daquela maneira? Perguntei. Padre Antônio tirou a mão de cima do colar antigo e o empurrou um pouco na minha direção. Porque este aqui era de Beatriz, e o que a sua filha usava... Ele ergueu os olhos para mim. Muito provavelmente era de Leonor. Fiquei sem palavras. Não pode ser. Minha mãe me disse que vinha da minha avó. Ele balançou a cabeça devagar. Talvez Beatriz quisesse que você acreditasse nisso. Mas fui eu quem abençoou estes dois colares antes de uma festa de Nossa Senhora. Naquele ano. Elas pediram a bênção porque diziam que, acontecesse o que acontecesse, queriam continuar ligadas por um sinal igual. Olhei para o colar sobre a mesa, depois para a lembrança do pingente, ainda há pouco sobre o pescoço da minha filha, e tive a sensação de que o chão se tornava oco. Se o padre dizia a verdade, então a minha mãe guardara durante décadas uma parte da vida de Leonor dentro da própria casa. E Inês acabava de trazer essa marca para o centro do batizado, diante de uma testemunha viva do passado. Antes que eu fizesse a próxima pergunta, a porta entreabriu-se. Tia Lúcia estava na entrada, pálida. Talvez tivesse ouvido o fim da conversa ou simplesmente já não conseguisse permanecer do lado de fora. Padre Antônio olhou para ela e a fadiga no seu rosto ganhou um tom quase acusatório. Finalmente entrou, disse. Tia Lúcia não respondeu de imediato. Olhou para o colar na mesa, depois para mim, e havia nos olhos dela uma dor tão nítida que meu estômago se contraiu. Levantei-me na hora. A tia sabia disso? Perguntei, já sem conseguir controlar totalmente a voz. Ela fechou os olhos por um instante. Eu sabia uma parte, respondeu. E só essa frase bastou para eu compreender com total clareza que o batizado de Inês acabava de abrir precisamente a porta que a minha família tinha mantido trancada por mais de 30 anos. Não era só o padre Antônio. Tia Lúcia também sabia. E a velha caixa de madeira no meu armário talvez nunca tivesse sido apenas um lugar para guardar recordações. Talvez sempre tivesse guardado o resto de uma mulher chamada Leonor Salvador, a mulher que desapareceu da vida da minha mãe de um modo que ninguém jamais teve coragem de me contar por inteiro. Naquele momento eu já não me importava se Rui me esperava no adro, se a família estava desconfortável ou se tudo aquilo parecia absurdo demais para o meio de um batizado.
Desde o instante em que tia Lúcia admitiu que sabia uma parte, tudo em mim se concentrou numa única necessidade. Eu precisava saber que parte era essa, imediatamente, antes que qualquer um deles voltasse a se esconder atrás do silêncio que me deixou de fora durante mais de 30 anos. A tia senta e conta tudo, eu disse sem elevar a voz, mas com uma firmeza que até a mim surpreendeu. Tia Lúcia ficou de pé por alguns segundos, como se ainda estivesse decidindo se resistia ou se deixava o passado finalmente transbordar. Depois entrou, fechou a porta atrás de si e se sentou na ponta da cadeira perto da janela, sem conseguir olhar para mim de frente logo de início. Padre Antônio recuou um pouco, como se soubesse que a história dali em diante precisava passar pela pessoa que aguardara dentro da minha família. No dia em que Leonor desapareceu, começou ela com a voz baixa e seca, a tua mãe nunca mais foi a mesma. Eu permaneci imóvel, com as mãos presas uma na outra para não mostrar que tremia. O que havia entre elas? Perguntei. Tia Lúcia engoliu em seco. Elas eram mais do que se dizia em voz alta naquela época. Não eram só amigas, Helena. Havia entre Beatriz e Leonor uma ligação que toda a gente via, embora ninguém chamasse pelo nome certo. Ao ouvir isso, eu não fiquei chocada da forma como talvez outra pessoa ficasse. A minha mãe sempre carregou um vazio muito particular, um tipo de ausência que nunca pareceu ter sido deixado por homem nenhum. O que me abalava não era imaginar que ela tivesse amado uma mulher. Era perceber que ela viveu e morreu sem poder me contar a verdade dessa parte da própria vida. O que aconteceu com Leonor? Insisti. Desta vez, tia Lúcia não respondeu logo. Quem falou primeiro foi o padre Antônio, num tom quase pesado de tão contido. Leonor estava grávida quando desapareceu. As palavras reduziram a sala a um espaço ainda menor. Demorei alguns segundos para organizar a respiração. Grávida. Uma jovem desaparecida. Um colar igual ao da minha mãe. Um nome soterrado durante décadas. Filho de quem? Perguntei. Padre Antônio respondeu. É isso que tornou tudo perigoso. Eu me virei para ele. Perigoso para quem? Ele sustentou meu olhar. Para Leonor primeiro. Depois para qualquer pessoa que soubesse o que ela pretendia fazer com essa criança. Tia Lúcia retomou a fala, pausada, como se cada lembrança precisasse ser arrastada por cima de uma dor antiga. Leonor não queria desaparecer. Não queria abandonar Braga. Queria manter a gravidez, queria ter o bebê e só depois sair para o porto, quando houvesse menos olhos sobre ela. Mas existia um homem envolvido, um homem de sobrenome Ferraz, mais velho do que ela, ligado a uma rede religiosa e assistencial suficientemente poderosa para que qualquer rumor ao redor dele morresse antes de ganhar forma. Quando ouvi Ferraz pela segunda vez naquele dia, o frio dentro de mim deixou de ser vago. Quem era ele? Perguntei. Padre Antônio respondeu. Naquele tempo, era um dos coordenadores de apoio a mães solteiras e crianças entre Porto e Braga. À superfície, irrepreensível, mas havia demasiado nevoeiro à volta das grávidas que passavam pela rede dele. Tia Lúcia concordou com um gesto pequeno. Leonor tinha medo dele, não só por causa do bebê, mas porque tinha escutado falar de crianças, papéis e um lugar chamado São Jerônimo. Na mesma hora, tudo pareceu tocar-se dentro da minha cabeça. São Jerônimo. Eu já tinha ouvido esse nome numa outra história, ligado a documentos,
crianças e desaparecimentos burocráticos. E agora ele surgia ali, ligado à minha mãe e a uma mulher grávida desaparecida muito antes do meu nascimento. A mamã sabia disso? Perguntei. Sabia, respondeu tia Lúcia. Beatriz queria que Leonor fugisse imediatamente, que descesse para o porto, que tivesse a criança longe daqui. Mas Leonor foi adiando. Dizia que, se conseguisse guardar alguns papéis, algumas cartas, algumas coisas dentro da caixa de madeira, então, mesmo que algo acontecesse, a criança ainda teria um caminho de volta à verdade. Ao ouvir caixa de madeira, meu corpo inteiro reagiu. A caixa da minha mãe? Tia Lúcia assentiu. No começo era de Leonor. Beatriz ficou com ela depois do desaparecimento. Naquele instante, senti um vazio muito estranho, como se eu tivesse aberto aquele objeto durante anos sem nunca ter percebido o que realmente segurava. Leonor chegou a ter o bebê? Perguntei, e a minha própria voz me assustou, porque já não soava como pergunta simples, mas como alguém descendo degraus no escuro. Tia Lúcia não respondeu. Padre Antônio fechou os olhos por um instante antes de falar. Sim, pelo menos era isso que Beatriz acreditava. Um frio se espalhou do meu pescoço ao peito. O que quer dizer com acreditava? O padre abriu os olhos e respondeu com uma dificuldade de quem sempre temeu esse exato ponto. Leonor foi levada numa noite, não para um hospital comum. Chamaram uma parteira ligada à rede da igreja. O parto aconteceu numa casa nos arredores do porto e depois ele interrompeu-se. A criança não saiu com a mãe do jeito que deveria. Eu compreendi essa frase primeiro pelo instinto e só depois pela razão, e por isso mesmo ela doeu ainda mais. Não saiu com a mãe do jeito que deveria. Um bebê nasce, uma rede assistencial, o sobrenome Ferraz, São Jerônimo, papéis, desaparecimentos cobertos por linguagem limpa. Eu não precisava que me explicassem mais nada para entender o abismo em que estava tocando. E por que a minha mãe guardou o colar de Leonor? Perguntei. Tia Lúcia baixou os olhos. Para que, se a criança um dia voltasse, houvesse um sinal pelo qual reconhecê-la? A resposta pairou na sala como uma presença, um sinal de reconhecimento. Não era lembrança romântica, nem incapacidade de desapego. Era uma marca deixada para o futuro, na esperança de que a criança de Leonor pudesse um dia voltar ao lugar de origem. Levantei os olhos para os dois e percebi que o meu medo mudava de forma. Já não era apenas o medo do passado, da minha mãe conter coisas terríveis. Era o medo de que a criança no centro desse passado não estivesse tão longe da minha vida quanto eu sempre imaginei. Porque se aquele colar tinha sido guardado como sinal de retorno, porque ele estava no pescoço da minha filha, justamente naquele dia, diante de pessoas que tinham conhecido Leonor? Foi então que, do lado de fora, ouvi a voz de Rui chamando o meu nome na nave. O som atravessou a parede de pedra e fez todos nós reagirmos, como quem é puxado de volta à superfície depois de afundar fundo demais. Padre Antônio olhou para a porta e depois para mim. Não diga nada ao seu marido antes de abrir a caixa, disse. Se o fundo falso ainda guardar o que Beatriz deixou, a senhora vai entender por que Leonor nunca desapareceu completamente da sua família. A frase me gelou inteira. Nunca desapareceu completamente da minha família. O que isso podia significar? Que a minha mãe guardou o filho de Leonor, que escondeu documentos, que viveu o resto da vida sabendo que a criança estava muito mais perto do que qualquer pessoa imaginava? Levantei-me com a cabeça girando,
Mas num ponto muito fundo de mim, eu já sabia que, antes mesmo de abrir a caixa, eu não voltaria a ser a mulher que entrou naquela igreja. Saí da pequena sala, atrás do altar, com a sensação de que a igreja inteira tinha mudado de temperatura. Era a mesma nave de pedra, a mesma luz dos vitrais, o mesmo cheiro de vela e lírio branco. Mas tudo agora parecia existir sobre uma película mais fina da realidade. Rui veio logo na minha direção. Perguntou o que o padre queria e por que eu tinha aquela cara de quem acabara de receber uma notícia de morte. Eu abri a boca, mas a frase "não é nada" morreu antes de sair. Talvez porque naquela manhã eu já tivesse ouvido "não é nada" vezes demais. Disse apenas que Padre Antônio estava abalado e que havia uma conversa ligada à minha mãe que eu precisava terminar. Rui não gostou. Vi isso imediatamente. Mas alguma coisa no meu rosto talvez tenha sido estranha demais para que ele me pressionasse ali mesmo. Puxou-me para o lado, perto do pilar do alpendre, onde o ar frio da praça entrava em pequenas lufadas, e falou muito baixo. Helena, se há alguma coisa ligada à nossa filha, eu preciso saber. Olhei por cima do ombro dele e vi tia Lúcia com Inês no colo, enquanto a menina brincava com o pingente no pescoço, completamente alheia ao terremoto que causava. Respondi apenas que eu precisava ir para casa antes. Precisava abrir a caixa da minha mãe. Precisava ver com os meus próprios olhos o que havia dentro antes de dizer qualquer outra coisa. Rui me observou por um momento longo e assentiu devagar, não porque tivesse entendido, mas porque talvez tivesse percebido que eu já tinha ultrapassado o ponto em que consolo simples pudesse funcionar. O caminho até o apartamento, nos arredores de Braga, levava menos de 20 minutos, mas me pareceu muito maior do que isso. Inês adormeceu na cadeirinha pouco depois de entrarmos no carro. Rui dirigia em silêncio, olhando para mim, de vez em quando, como quem espera que eu comece a falar sozinha. Eu, porém, seguia fixa em 3 coisas: o nome Leonor Salvador, a frase "a criança não saiu com a mãe do modo normal" e a advertência de Padre Antônio de que, se o fundo falso ainda estivesse intacto, eu entenderia por que Leonor nunca desaparecera completamente da minha família. Quanto mais eu pensava, mais enjoada ficava. Minha mãe podia ter sabido onde aquele bebê foi parar. Podia ter guardado papéis. Podia ter passado a vida carregando uma verdade para a qual nunca encontrou voz. E a pior possibilidade de todas era que essa criança tivesse crescido muito mais perto de mim do que eu jamais suspeitara. Assim que chegamos, pedi a Rui que fechasse a porta e corresse todas as cortinas. Ele não perguntou por quê, apenas fez. Isso me mostrou que, mesmo sem entender, ele já percebia que eu o estava arrastando para dentro de alguma coisa muito escura. A caixa de madeira ficava guardada em cima do armário, debaixo de mantas antigas e de uma mala pequena. Tive de subir numa cadeira para alcançá-la. Era mais pesada do que eu lembrava, de madeira escura, com os cantos gastos e um fecho já inútil, preso apenas por uma fita velha. Rui segurava Inês ao colo perto da porta do quarto e me observava desatar a fita com mãos tão trêmulas que eu própria quase não as reconhecia. Quando a tampa se abriu, subiu o cheiro de madeira antiga e papel guardado, aquele cheiro próprio das coisas mantidas tempo demais longe da luz. Lá dentro estava tudo como eu lembrava, mas com outro peso. As cartas dobradas, o lenço de renda amarelado, 2 fotografias em preto e branco, um caderninho de tecido e, no canto inferior direito,
um forro de veludo fino cobrindo o fundo. Eu já tinha tentado mexer naquela parte antes, anos atrás, e desistido, supondo que fosse apenas acabamento. Agora, lembrando o modo como o padre Antônio falara do fundo falso, percebi o quanto eu fora ingênua. Com um estilete fino que Rui me entregou, soltei cuidadosamente uma borda já ligeiramente descolada. O forro cedeu, revelando um compartimento estreito com um envelope comprido e um pequeno objeto enrolado em pano branco. Meu coração batia tão forte que doía. Peguei primeiro o envelope. Do lado de fora, não havia nome, apenas uma frase manuscrita. Se algum dia a criança voltar, leia primeiro isto. O sangue me gelou. Já não havia qualquer dúvida de que aquela caixa não guardava lembranças apenas por saudade. Guardava espera. Abri o envelope. Dentro havia 3 itens. A primeira folha era uma carta da minha mãe, escrita na caligrafia dela, reconhecível desde a primeira curva. A segunda era uma cópia antiga, de um registro de batismo de uma recém-nascida, sem nome do pai, com a mãe identificada como Leonor Salvador. A terceira era uma fotografia pequena mostrando uma jovem segurando um bebê enrolado em manta branca. E ao fundo, num dos lados da imagem, era possível reconhecer o braço da minha mãe. Li a carta primeiro. Minha mãe dizia que se eu chegar ao ponto de abrir aquele fundo, então o colar tinha encontrado sozinho o caminho de volta ao lugar certo. Dizia que certas verdades ela não escondeu por falta de amor, mas porque, se eu a soubesse cedo demais, ambas correríamos um risco que ela não tinha força para enfrentar. E no fim da carta, onde a caligrafia começava a tremer mais, havia a frase que me deixou o corpo inteiro rígido. A criança de Leonor não morreu. Apenas recebeu outro nome. E se você está lendo isto, porque uma menina, usando o lírio, fez alguém antigo reconhecer a marca, então precisa saber que o sangue de Leonor nunca saiu da nossa casa. Eu nem percebi a hora em que me sentei na cama. A carta continuava na minha mão e meus olhos presos àquela última frase já não liam nada direito ao redor. Rui aproximou-se comigo. Helena, chamou, mas a voz parecia vir de muito longe. Virei-me para Inês. Ela acabava de acordar e, sem perceber nada, levou a mão ao colar. O sangue de Leonor nunca saiu da nossa casa. Se aquela frase significava o que parecia significar, então havia uma hipótese brutalmente simples. A criança de Leonor não tinha crescido apenas perto de mim. Tinha crescido dentro da minha própria família. Ou eu, ou a minha filha, ou as duas ao mesmo tempo, por um caminho que eu ainda não conseguia ver. Rui, vendo a minha expressão, pegou a fotografia e leu por alto o registro de batismo. O que isso quer dizer? Perguntou. Eu ainda não consegui responder, porque no instante seguinte meus olhos desceram para um detalhe no documento. O nome da criança não estava completo, apenas as 2 primeiras letras, como se o registro tivesse sido interrompido ou deixado em suspenso. E fiquei olhando fixamente para aquelas letras. Helena, ou qualquer outro nome começando assim. Mas, depois daquela manhã, já não sobravam coincidências inocentes o bastante para que eu me apoiasse nelas. Levantei o rosto para Rui, depois olhei para Inês e tornei a olhar para o papel. E pela primeira vez, o medo alcançou a forma final para a qual vinha caminhando desde o início do dia. O segredo que a minha mãe guardou durante tantos anos talvez não dissesse apenas que Leonor tinha tido uma filha. Talvez dissesse que essa filha fui eu.
Eu não sei por quanto tempo fiquei olhando fixamente para as duas letras Ré na cópia antiga do registro de batismo, mas lembro com nitidez da sensação. Não era pânico estourando, nem dor tão clara que permitisse chorar de imediato. Era uma coisa pesada e fria, enchendo o meu corpo aos poucos, até deixar o peito completamente rígido. Rui estava diante de mim, segurando a fotografia antiga, e os olhos dele iam do rosto da mulher com o bebê ao meu rosto e depois a Inês. Ele não fazia perguntas em sequência, e justamente esse silêncio me assustava ainda mais, porque ele também já tinha visto o que eu tinha visto. Se o nome da criança começava por Ré, se a minha mãe escreveu que o sangue de Leonor nunca saíra da nossa casa, se o colar fora guardado como sinal para o dia em que a criança voltasse, então a hipótese mais simples e mais brutal estava ali. Talvez eu tivesse passado a vida inteira como Helena Duarte sem saber que um dia fui batizada sob outro nome, de outra mãe, dentro de outra história. Vai devagar, Rui disse baixinho. A gente ainda não sabe. Eu ergui os olhos para ele. Em circunstâncias normais, eu teria me agarrado àquela frase. Teria procurado todas as explicações menos violentas antes de tocar a pior. Mas, naquela noite, com a caixa aberta sobre a cama, a carta da minha mãe, a certidão de batismo, a fotografia e o vento empurrando a janela do quarto, eu já não encontrava espaço suficiente para me enganar. Eu sei, respondi, mas também sei que, desde manhã, toda vez que eu tentei acreditar numa versão menos terrível, a que veio depois foi pior. Peguei de novo a fotografia. Sob a luz amarela do quarto, comecei a olhar a mulher que segurava o bebê com mais atenção. Foi aí que notei coisas que o choque inicial tinha encoberto. Ela era mais magra do que minha mãe nas fotos antigas. O rosto era mais fino, os olhos maiores, os lábios mais estreitos, mas o que me fez gelar foi a linha do nariz e o jeito de inclinar a cabeça. Havia qualquer coisa ali assustadoramente familiar. Não como Beatriz, como eu, ou melhor, como eu poderia ter sido décadas antes, sem o rosto moldado pelos anos em que vivi como Helena Duarte. Segurei a foto por tanto tempo que meus dedos começaram a tremer. Rui, eu chamei, e a minha própria voz parecia vir de um lugar distante. Você está vendo? Rui olhou novamente para a foto, depois para mim. Não respondeu na mesma hora, e nesse silêncio eu soube que ele via. O homem que vive comigo há tantos anos não precisava me dizer explicitamente que reconhecia alguma ponte entre a mulher da imagem e o meu próprio rosto. Pode ser só porque a tua cabeça já foi para esse lado, ele disse por fim. Eu assenti muito de leve, mas nós dois sabíamos o quanto aquilo era frágil. Porque não era só a fotografia. Era a fotografia, o nome começando por Ré, a carta da minha mãe, a reação do padre Antônio, a confissão de tia Lúcia e o colar de Leonor pendurado no pescoço da nossa filha. Tudo empurrava para o mesmo lugar. Rui sentou-se mais perto. O que você vai fazer? Perguntou. Eu respondi quase sem pensar, como se a decisão já estivesse pronta desde o instante em que o padre falou do fundo falso. Eu preciso voltar à igreja. Rui franziu a testa. Hoje ainda? Não para contar tudo, para obrigar o padre Antônio a dizer exatamente o que a minha mãe sabia. E tia Lúcia também. Se eu sou essa criança, eles não podem me deixar viver 30 anos e só agora me atirar metade das frases.
Rui ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sabia que ele estava segurando duas inquietações ao mesmo tempo. Uma era me ver ser puxada para uma parte da vida de que ele nunca participara. A outra era entender que tudo aquilo tocava diretamente Inês, o colar no pescoço dela e a possibilidade de o segredo nunca ter morrido de verdade. Eu vou com você, disse. Eu o encarei. Pode ser que eles não falem se você estiver junto. Rui soltou um sorriso cansado. Eu não vou entrar se você não quiser. Mas você não volta sozinha para aquele lugar depois do dia de hoje. Eu não discuti, em parte porque ele tinha razão. Desde manhã, tudo mostrava que esse passado não era apenas doloroso. Era um passado guardado com intenção. Nós não voltamos naquela mesma hora porque já era noite e Inês tinha acabado de adormecer de novo. Em vez disso, fiquei sentada lendo a carta da minha mãe repetidamente. A cada leitura, uma coisa nova se acendia. Ela não escreveu "se um dia você descobrir a verdade". Escreveu "se um dia a criança voltar". O modo de falar me atravessou. Se ela estava escrevendo para mim no futuro, por que não me chamou diretamente de filha? Por que manteve a expressão "a criança", como se ainda me olhasse por trás do vidro antigo da história, onde meu nome de uso e a minha origem não coincidiam inteiramente? Foi então que baixei os olhos para a certidão de batismo e notei um detalhe que eu ainda não tinha lido. Na parte inferior, quase apagado, estava o nome do padrinho. Não era Beatriz Alves, era Antônio Ferreira. Eu ergui a cabeça na mesma hora. Rui percebeu a mudança no meu rosto e se inclinou para ler. "É o padre Antônio?" perguntou. Assenti. E nesse instante tudo mudou mais uma vez. Ele não era apenas o padre velho que reconheceu o colar. Ele estava diretamente ligado ao batismo daquela criança. Se aquela criança era eu, então ele me conhecia desde os meus primeiros dias de vida sob outro nome. Talvez não soubesse tudo, mas sabia muito mais do que tinha dito. Sentia a garganta arder. "Amanhã eu não volto só para perguntar", falei. "Eu volto com este papel." Rui não discordou. Apenas me olhou por alguns segundos e fez a pergunta que talvez mais temesse. "Se você realmente for filha de Leonor, então Beatriz era quem em tudo isso?" Eu baixei os olhos para a carta da minha mãe. A primeira resposta que me veio não foi racional. Foi uma dor lenta. "Talvez ela tenha me salvado", eu disse. Depois, passado um instante, corrigi a mim mesma. Porque desde manhã eu aprendera que uma história dessas é totalmente limpa. Ou talvez tenha me salvado de um jeito que destruiu a vida de outra pessoa. Naquela noite eu quase não dormi. Inês se mexia de vez em quando no berço. Os sinos ao longe marcaram meia-noite. 1, 2 da manhã. Rui estava deitado ao meu lado, mas eu sabia que ele não dormia profundamente. Perto das 3, levantei-me. Fui até a sala e coloquei o colar de Inês sobre a mesa. Fiquei olhando para ele por muito tempo. Sob a luz pequena do abajur, o lírio dourado refletia quase nada. Aquele objeto minúsculo já tinha atravessado pelo menos 3 mulheres, um desaparecimento, uma caixa secreta, um batismo e o dia em que minha vida virou do avesso. Já não parecia uma joia de família. Parecia um sinal. E se esse sinal tinha encontrado o caminho de volta no momento certo, então o resto da verdade também estava em movimento, quisesse eu ou não. Antes do amanhecer, eu já estava de roupa trocada, com a carta, a fotografia, a certidão e o colar guardados na mala. Rui ficaria em casa com Inês
e me acompanharia só até a igreja, esperando no carro até que eu o chamasse. Enquanto descia as escadas do prédio, eu sabia com clareza o que me aguardava. Voltar a encarar as duas pessoas que ainda restavam vivas perto o suficiente da história para quebrar o resto do silêncio, Padre Antônio e tia Lúcia. E, naquele momento, o que mais me assustava já não era descobrir se eu era realmente filha de Leonor. Era a possibilidade de ter de aceitar que minha mãe me criou inteira, me chamou de filha a vida toda e em cada vez que fez isso, precisou engolir o nome verdadeiro que eu recebera antes. Na manhã seguinte, a igreja de São Martinho parecia outra. Não havia lírios, não havia família no adro, não havia Inês de vestido branco rindo e agarrando o pingente no pescoço. Havia apenas o céu cinzento de Braga, o chão ainda úmido da madrugada e a porta pesada da igreja acabando de ser aberta para a missa da manhã. Eu disse a Rui que esperasse no carro, como combináramos. Ele não gostou, eu sabia, mas respeitou. Antes de eu sair, segurou o meu pulso. Se alguma coisa não estiver bem, me chama logo. Assenti e subi os degraus de pedra. Na mala eu levava a carta, a certidão, a fotografia e o colar enrolado no pano branco. Levava os 4 como quem leva prova a uma mesa de operação, já sem qualquer ilusão de que bastaria ouvir uma explicação para que tudo voltasse ao lugar. Padre Antônio já me esperava numa capela lateral. Parecia ainda mais cansado do que no dia anterior, como se também não tivesse dormido. Mas quando viu a carta e a certidão sobre a mesa, os olhos dele mudaram. Já não havia espaço para rodeios. Tia Lúcia chegou poucos minutos depois, pálida, mais envelhecida, como se em uma única noite tivesse acumulado mais anos. Assim que viu a carta aberta de Beatriz, fechou os olhos por um segundo e se sentou sem que ninguém precisasse pedir. Eu fui direta. Empurrei a certidão de batismo na direção do padre, apontei para o nome interrompido em ré e para a linha, onde ele aparecia como padrinho. O senhor não pode me dizer que não sabia, falei. Se o senhor foi padrinho dessa criança, então a segurou nos braços. E, se essa criança sou eu, o senhor soube desde ontem, quando viu Inês. Padre Antônio não negou. Apenas juntou as mãos diante de si, e o rosto dele mostrou um cansaço que parecia vir de décadas. Eu sabia que aquela criança tinha sobrevivido, disse por fim, mas não sabia com certeza que era você até ver a fotografia e o resto do conteúdo da caixa. Eu o encarei. E ontem? Ele suspirou. Ontem, quando vi o colar de Leonor no pescoço da sua filha, eu soube que a história tinha voltado. E quando ouvi o nome da sua mãe, entendi que não era coincidência. Tia Lúcia falou então, com a voz cansada e áspera. A tua mãe te criou como filha verdadeira. Não esquece isso no meio da dor. Eu me virei para ela imediatamente. Eu não esqueci nada. Mas a tia não tem o direito de pedir calma depois de me deixar do lado de fora de uma verdade deste tamanho durante a vida inteira. Ela mordeu o lábio, os olhos cheios d'água. Eu sabia que doía nela também, e talvez exatamente por isso fosse ainda mais difícil perdoar. Dor sustentada em silêncio durante tantos anos deixa de ser inocente. Conta tudo, eu disse. Como Leonor teve a criança, como esse bebê saiu dela, e como Beatriz me levou. Dessa vez, Padre Antônio respondeu sem rodeios. Leonor deu à luz numa noite de chuva, no fim de novembro, numa casa nos arredores do porto organizada por uma mulher chamada Mariana. Não foi hospital público.
Não houve registro comum. Havia apenas uma parteira ligada à rede da igreja e gente entrando e saindo da casa durante a noite. Leonor perdeu muito sangue, mas a criança nasceu viva. Uma menina. Beatriz chegou na manhã seguinte, tarde demais para impedir que tudo deslizasse para fora do controle. Segundo ele, foi Beatriz quem viu a bebê logo depois de Leonor. E foi naquele momento que Leonor teria dito à minha mãe que, se ela própria não resistisse ou se algo saísse do normal, a criança tinha de ser mantida longe de São Jerônimo a qualquer custo. Senti a espinha gelar. Então Leonor sabia que eles iam tirar a bebê? Padre Antônio balançou a cabeça. Ela não sabia tudo, mas sabia o suficiente para desconfiar do sistema em que já estava presa. Então por que a minha mãe não me levou logo dali? Perguntei. Desta vez a resposta veio de tia Lúcia, e talvez por isso tenha doído ainda mais, porque ela não conseguiu a tempo, disse. Quando Beatriz voltou ao quarto depois que Leonor desmaiou, o bebê já não estava lá. Meu corpo inteiro enrijeceu. O bebê já não estava lá. Era uma frase tão nua e cruel que nem precisava de enfeite. Padre Antônio abaixou os olhos. Foi aí que Beatriz acreditou que a menina tinha sido levada. Durante 2 dias procurou por toda parte. Igreja, pensões, centros de caridade, casas ligadas ao circuito de São Jerônimo. Não encontrou nada. Eu apertei as mãos com força. E então, de onde eu vim, tia Lúcia chorava baixinho quando respondeu. 3 dias depois, um bebê foi deixado à porta do apartamento onde Beatriz estava escondida, sem documentação completa, apenas enrolado numa manta e com um bilhete dizendo: se quer salvá-la, leve-a e desapareça. Fiquei dormente. A minha mãe acreditou que era a filha de Leonor? Acreditou, tia Lúcia respondeu sem hesitar, porque dentro da manta havia metade da fita que prendia o colar de Leonor. A outra metade ficou na caixa. Olhei para o padre. Ele confirmou. Fui eu quem fez o registro provisório de batismo dessa bebê. Não para apagá-la de Leonor, mas para deixar um traço e proteger a criança caso um dia fosse preciso voltar atrás. Respirei mais depressa. Então por que o nome ficou interrompido? Por que só Ré? Padre Antônio respondeu, porque Beatriz ainda não sabia o que fazer. Queria ficar com a menina, mas tinha medo de que, ao fixar um nome novo por completo, enterrasse a última ponte com Leonor. Então aquele registro nunca foi concluído. Ao ouvir isso, senti um nó quase insuportável. Uma mulher perde a amiga, perde o rastro da filha da amiga, e 3 dias depois recebe a própria bebê embrulhada com um bilhete mandando que desapareça. Não existia ali qualquer forma de pureza. Leonor soube? Perguntei por fim, e os dois se calaram. Esse silêncio me apertou o peito, antes mesmo de qualquer resposta. Tia Lúcia falou primeiro. Nós nunca tivemos certeza. Leonor acordou muito fraca e depois desapareceu de novo. Há quem diga que foi levada. Há quem diga que fugiu. Beatriz ficou contigo. Mudou de vida e passou a viver com 2 medos ao mesmo tempo. Que o pessoal de São Jerônimo te encontrasse e que um dia Leonor voltasse para perguntar onde estava a filha. Eu fiquei completamente imóvel. Pela primeira vez vi minha mãe não como figura terna nem como traidora absoluta, mas como uma mulher presa exatamente entre salvar e roubar, entre amar e esconder, entre me pegar nos braços para me manter viva e, ao mesmo tempo, viver sabendo que talvez tivesse arrancado uma filha dos olhos da mãe certa. Eu não disse nada logo depois.
A pequena sala lateral da igreja ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o leve estalo da madeira antiga e o som distante de um carro passando na praça. Cada frase que eu tinha acabado de ouvir já seria suficiente para deslocar uma vida inteira, e ainda assim elas vinham umas sobre as outras, sem me dar espaço para remendar nada. Minha mãe não tinha me dado a luz, ao menos na direção em que a história apontava. Ela me recebera embrulhada numa manta, vinda de mãos ligadas a uma força obscura, depois que a melhor amiga dela deu à luz e desapareceu de novo. Padre Antônio fizera um registro provisório do meu batismo sem completar o nome. Tia Lúcia sabia uma parte, e eu tinha vivido mais de 30 anos como Helena Duarte, sem saber que talvez fosse a filha de Leonor Salvador, nascida numa noite de medo e apagada da própria origem nos primeiros dias de vida. Era informação demais para caber em uma pessoa em 2 manhãs. E, quando achei que já não restava profundidade para o medo, Padre Antônio acrescentou outra coisa. Havia mais um motivo para Beatriz não contar, disse ele. Eu levantei os olhos. Qual? O padre fitou tia Lúcia antes de voltar para mim, porque ela não tinha medo apenas de São Jerônimo encontrar a criança. Tinha medo de que alguém da própria família a reconhecesse cedo demais. Eu franzi a testa. Da própria família? Tia Lúcia assentiu, o rosto contraído. O pai da tua mãe, respondeu. Teu avô tinha ligações com gente da igreja e da assistência social entre Braga e Porto. Não tão fundo quanto os Ferraz, mas perto o bastante para saber quem circulava por aquela rede. O sangue dentro de mim mudou de direção. A história já não estava só do lado de fora da família. Tocava o homem de quem sempre me falaram, como severo, calado, morto cedo demais. Se ele conhecia esse circuito, então minha mãe passou os primeiros anos comigo também com medo dentro da própria casa. Ele sabia quem eu era? Perguntei. Tia Lúcia balançou a cabeça devagar. Não temos certeza. Beatriz nunca disse claramente, mas cortou relações rápido demais depois de te levar. Mudou de casa uma vez, mudou de paróquia por um tempo, evitava fotografias e, sobretudo, nunca deixou que usasses o colar de Leonor. Ao ouvir isso, senti um aperto diferente. Então o colar não fora apenas guardado para reconhecer, também fora escondido para impedir reconhecimento prematuro. Isso explicava porque eu mal ouvira durante a infância. Só perto do fim da vida, minha mãe o deixara na caixa, junto da carta, como se soubesse que já não teria forças para controlar o retorno da verdade. E por que o Senhor nunca me procurou antes? Perguntei, encarando o padre. O Senhor sabia da criança, sabia do batismo, sabia do nome incompleto, sabia do colar. Então por que esperou até Inês trazê-lo de volta? A pergunta o envelheceu mais diante dos meus olhos. Porque fui cobarde, respondeu. A franqueza me fez travar. No início, eu disse a mim mesmo que o silêncio protegia a menina. Depois o tempo passou, Beatriz mudou de vida, Leonor desapareceu e cada ano tornou mais difícil dizer qualquer coisa. E quando você cresceu, eu comecei a temer que abrir a história já não salvasse ninguém, apenas destruísse mais uma vida. Aquilo não aliviava nada, mas pela primeira vez alguém chamava a própria fraqueza pelo nome exato. Não prudência, não proteção, covardia. Voltei-me para a tia Lúcia. E a tia? Ela apertou as mãos até os nós embranquecerem. Eu vivi ao lado de Beatriz nos últimos anos. Vi tua mãe te amar, te criar e vi o medo crescer nela com o tempo. Muitas vezes eu quis falar,
Mas ela repetia que, se você podia viver como uma criança normal, então talvez não valesse a pena cortar sua vida ao meio com uma verdade dessas. Soltei um sorriso duro, sem humor, e no fim ela caiu em cima de mim do mesmo jeito. Só que mais tarde. Tia Lúcia não negou, e isso me feriu ainda mais, porque, se ela discutisse, talvez fosse mais fácil odiá-la. Mas não, ela apenas permanecia ali, envelhecida dentro do próprio erro. Leonor ainda está viva? Perguntei então, a pergunta que martelava dentro de mim desde o início. Padre Antônio e tia Lúcia se entreolharam. Esse olhar bastou para eu entender que ainda havia mais uma peça guardada. Digam, Padre Antônio assentiu de leve. 3 anos depois de você ser levada por Beatriz, chegou uma carta à paróquia, sem remetente. Dentro havia apenas uma pergunta. A menina do lírio vive? Eu fiquei gelada. Ela tinha perguntado. Isso significava que, em algum momento, Leonor continuava viva e continuava procurando a filha. Tia Lúcia prosseguiu, a voz quase quebrada. Beatriz leu essa carta e passou 3 noites sem dormir. Escreveu uma resposta, mas nunca a enviou. Dizia que, se quem escreveu fosse realmente Leonor, revelar onde a menina estava poderia arrastar junto as pessoas erradas. Eu apertei as mãos. Onde está essa resposta? Tia Lúcia balançou a cabeça. Não sei. Talvez ainda estivesse na caixa. Talvez tua mãe a tenha queimado. Na mesma hora, pensei no espaço vazio entre as cartas que eu vira na noite anterior, como se ali realmente faltasse um maço fino de papéis. Então a minha mãe escolheu ficar comigo e silenciar diante de Leonor. Eu disse devagar, como quem enfia cada palavra no próprio corpo para aguentar o peso. Padre Antônio não negou. Ela escolheu manter você fora do alcance do sistema. Mas sim, o preço foi Leonor poder ter vivido anos sem saber onde a filha estava. Virei o rosto por alguns segundos. Nunca tinha visto de forma tão nítida amor e crueldade entrelaçados. Beatriz podia ter me salvado, mas se isso era verdade, ela também tinha sido a mulher que me manteve longe da minha mãe biológica. E Leonor, se ainda estivesse viva em algum lugar, talvez tivesse envelhecido inteira dentro de uma pergunta sem resposta. Levantei-me, porque já não conseguia continuar sentada sem me sentir esmagada pelo peso de tudo aquilo. Eu vou encontrá-la, eu disse. Não usei, talvez. Não usei, se. Eu disse vou. Tia Lúcia ergueu o rosto e nos olhos dela havia ao mesmo tempo esperança e pavor. Tu não sabes o que estás a abrir, Helena. Abrir, Helena. Eu respondi na hora. Se a minha mãe guardou isto a vida inteira por medo, então a minha parte não é ter medo com ela. A minha parte é chegar onde ela não conseguiu. Padre Antônio me observou por um longo momento. Depois foi até um pequeno armário, tirou um caderno paroquial antigo e consultou algumas páginas. Em seguida, rasgou um pedaço de papel e escreveu um nome e um endereço em matozinhos. Irmã Cecília, disse. Ela trabalhou com a rede de apoio maternal ligada à gente de São Jerônimo antes de tudo escurecer de vez. Se Leonor deixou qualquer rasto além daquela carta, talvez ela ainda saiba por onde começar. Peguei o papel, sentindo nitidamente que tudo aquilo já me arrastava para o próximo passo. Na noite anterior, eu abrira a caixa e descobrira que podia ser filha de Leonor. Agora eu sabia que Leonor tinha me procurado, e pela primeira vez eu tinha um nome e um lugar concretos por onde seguir. Quando saí da igreja, Rui estava junto aos degraus de pedra, tenso como uma corda.
Só de ver o papel na minha mão, ele entendeu que a história não tinha se acalmado, mas aberto ainda mais fundo. Parei diante dele, ouvi os sinos da missa da manhã atrás de mim e disse a frase mais clara de todo aquele dia. Eu talvez não seja filha biológica da Beatriz. E Leonor pode ainda estar viva. Rui me olhou por alguns segundos, como se precisasse ter certeza de que tinha ouvido bem, e perguntou apenas: para onde vamos agora? Eu baixei os olhos para o nome Irmã Cecília escrito no papel e depois ergui de novo o rosto. Matozinhos, respondi. E, naquele exato instante, entendi que o centro da história já não estava no colar, nem na caixa de madeira. Estava no fato de que a criança escondida podia ter crescido como eu, enquanto a mãe verdadeira talvez ainda existisse em algum lugar, envelhecendo com a pergunta que agora eu teria de responder, no lugar de todos os que se calaram por tempo demais. O caminho de Braga até Matozinhos naquele dia pareceu muito maior do que realmente era, embora Rui conduzisse firme e o céu não ameaçasse chuva. Nós não levamos Inês. Teresa ficou com ela por algumas horas, e foi a primeira vez desde o batizado que eu senti o peso exato de ter uma criança pequena no centro de um segredo antigo. Eu saí de casa para batizar a minha filha e, menos de 24 horas depois, a deixava com outra pessoa para seguir o rastro de uma mulher que talvez fosse a minha mãe biológica. Eu estava no banco do passageiro com o papel de Irmã Cecília no bolso e a carta, a certidão, a fotografia e o colar dentro da mala. Rui não perguntou muito durante o trajeto. Apenas me observava de tempos em tempos, como se quisesse confirmar se ainda estava ao lado da mesma mulher que entrara no carro com ele no dia anterior. Talvez para ele também tudo já tivesse ido longe demais do que um homem comum consegue imaginar. Eu sabia que ele estava magoado, confuso e até irritado por ser arrastado para uma história que começara muito antes de ele existir na minha vida. Mas ele continuava ali, continuava conduzindo. Às vezes, naquele dia, isso já bastava. Matozinhos nos recebeu com vento salgado vindo do mar, dando à cidade uma sensação ao mesmo tempo aberta e fria, muito diferente de Braga. A morada ficava numa rua discreta atrás de um conjunto antigo ligado à diocese, nem convento, nem casa comum. Era uma construção branca de 2 pisos, com janelas azul claro e um pequeno jardim de alfazema e alecrim à frente. Se não fosse o papel no meu bolso, eu nunca imaginaria que naquela casa silenciosa pudesse restar alguém guardando o último fragmento do meu passado. Rui estacionou do outro lado da rua. Antes de eu abrir a porta do carro, ele tocou levemente no meu pulso. Aconteça o que acontecer, não deixa ninguém te fazer esquecer a vida que tu viveste até aqui. Eu olhei para ele e senti o peito apertar, porque justamente esse era um dos meus maiores medos. Medo de que mais alguns nomes, papéis e confirmações bastassem para empurrar para longe tudo o que Beatriz foi para mim, tudo o que eu fui como Helena Duarte e tudo o que eu era como mãe de Inês. Assenti, apertei a mão dele e desci. Irmã Cecília abriu a porta ao segundo toque. Era pequena, de cabelo branco fino, com um rosto de rugas suaves, mais brando do que o de Beatriz ou o de Padre Antônio, mas com um olhar muito vivo. Quando ouviu o nome de Padre Antônio e o de Leonor Salvador, não nos mandou entrar logo.
Ficou me observando por tempo demais, como se estivesse alinhando o meu rosto com uma lembrança antiga. Depois falou quase num sussurro: Você tem os olhos dela. O meu corpo inteiro gelou, não porque fosse a primeira pessoa a dizer que eu me parecia com uma mulher que podia ser a minha mãe biológica, mas porque ali, vinda de uma estranha em Matozinhos, a frase deixava de ser impressão, tornava-se reconhecimento. Ela nos conduziu à sala, que cheirava a chá de ervas e papel guardado. Havia uma estante baixa, algumas imagens de santos, um relógio antigo e uma caixa metálica verde sobre a mesa. Essa caixa chamou minha atenção na hora, porque destoava demais da delicadeza da casa. Parecia algo guardado não por afeto, mas por falta de coragem para destruir. Entreguei a ela a fotografia de Leonor, a cópia da certidão de batismo e a carta de Beatriz. Irmã Cecília leu devagar, demorando-se na frase: O sangue de Leonor nunca saiu da nossa casa. E então levantou os olhos. Beatriz acabou por fazer aquilo que eu sabia que um dia ela teria de fazer. Disse: Eu fui direta. A senhora sabe onde Leonor está? Cecília não respondeu de imediato. Em vez disso, foi até a caixa metálica verde, abriu-a com uma pequena chave e tirou um maço de documentos amarrados com fita, algumas fotos soltas e um caderninho. Separou um envelope marcado com um ano antigo e colocou diante de mim. Antes de perguntar onde Leonor está, a filha precisa saber o que aconteceu depois que a criança saiu das mãos dela. Abriu o envelope com o coração disparado. Lá dentro havia 3 papéis. O primeiro era uma ficha médica pós-parto, com o nome da paciente quase todo riscado, mas com o sobrenome Salvador ainda visível. O segundo era um registro interno carimbado da Casa de São Jerônimo, indicando que uma recém-nascida fora encaminhada para a tutela excepcional provisória. O terceiro era um pequeno bilhete escrito à mão. Ferraz exigiu retirada imediata. Levantei os olhos de imediato. Que Ferraz? Irmã Cecília me encarou. João Salvador Ferraz. O nome me bateu como uma pancada seca. Salvador e Ferraz, juntos, num único homem. Não era mais a simples coincidência de 2 sobrenomes soltos na minha história. Era uma pessoa concreta carregando as 2 linhas que me perseguiam desde a manhã anterior. Quem era ele? Perguntei. Cecília respondeu: meio-irmão de Leonor, e também um dos homens colocados entre a rede de São Jerônimo e os apoios materno-infantis da região. A sala pareceu falhar por um instante. Se João Salvador Ferraz era da família e do sistema ao mesmo tempo, então tudo o que havia de pior passava a fazer sentido. Leonor podia estar presa não só a uma estrutura externa, mas ao próprio sangue. E a filha dela podia ter se tornado risco vivo dentro dessa engrenagem. Por que ele mandaria tirar a bebê? Rui perguntou, falando pela primeira vez desde que entramos. Cecília olhou para ele e voltou a mim. Porque Leonor sabia demais, não apenas sobre os recém-nascidos que passavam por São Jerônimo, mas sobre a lista de mães solteiras empurradas para tutorias forçadas de aparência suave. Eu não compreendi, de imediato, a expressão. Ela então explicou. Não era sempre uma retirada brutal. Muitas vezes era igreja, internato, mulheres intermediárias, documentos e medo. Tudo organizado para que a mãe acabasse acreditando que entregar a criança era o único caminho viável. Leonor conhecia esses casos, tinha anotado nomes, e quando engravidou, percebeu que já não estava a observar de fora.
Fiquei imóvel. Se Leonor era realmente minha mãe, então ela não tinha sido apenas uma jovem grávida desaparecida. Tinha sido uma testemunha perigosamente próxima do mecanismo. E o bebê que nasceu dela tornou-se problema vivo. Então por que fui parar nas mãos de Beatriz? Perguntei. Cecília pousou a mão de leve sobre o caderno. Porque nem toda a gente ali tinha perdido completamente a humanidade. Ela falou devagar. Havia uma mulher nova, ligada à tramitação dos papéis, chamada Mariana. Foi ela quem deixou a bebê na porta do esconderijo de Beatriz. Senti a garganta secar. Mariana me salvou? Cecília balançou a cabeça. Não exatamente, mas escolheu não levar a menina até ao fim da linha. Talvez por medo, talvez por culpa, talvez porque soubesse que Leonor não sobreviveria a uma perda definitiva. Ninguém sabe. Aquilo fechava mais um círculo. Mariana deixava de ser nome perdido em papéis. Tornava-se a mulher que pousou a minha vida no limiar da casa da mulher que me criaria. Eu preciso saber se Leonor está viva, eu disse, lenta e claramente. Irmã Cecília ficou muito tempo em silêncio. Depois abriu o caderno castanho e tirou uma fotografia Polaroid já desbotada. Nela havia uma mulher de mais de 60 anos sentada num alpendre junto ao mar, muito magra, cabelo bastante branco, mas com olhos e nariz que fizeram meu coração quase parar. Eu conhecia aquele rosto, não porque eu o tivesse visto antes, mas porque algumas linhas de um rosto se reconhecem como se fossem a própria versão envelhecida da gente. No verso da foto estava escrito, em tinta azul, já fraca, Leonor, agosto de 2022, Vila do Conde. Eu levantei os olhos para Cecília e ela disse apenas, a tua mãe não morreu, viveu o bastante para envelhecer com a pergunta se tu ainda estarias viva. Eu não sei por quanto tempo fiquei olhando a Polaroid. Talvez poucos segundos. Talvez muito mais. Dentro da casa de irmã Cecília, o tempo deixou de correr de modo normal. A mulher da fotografia estava sentada de lado, uma das mãos sobre o joelho, a outra segurando a manta que lhe cobria as pernas. Atrás dela havia um pequeno muro diante do mar, e a luz de agosto fazia o cabelo branco parecer quase transparente. Eu não sabia quase nada sobre ela, além do nome Leonor Salvador e das histórias quebradas que me haviam entregado nas últimas horas. Mas havia uma coisa que eu sabia com clareza imediata. Se eu encontrasse aquela mulher na rua, mesmo sem fotografia, sem carta, sem explicações, eu ainda assim sentiria uma familiaridade violenta. Não porque se parecesse com Beatriz, mas porque se parecia comigo, no traço do rosto, nos olhos, numa certa exaustão silenciosa, que às vezes eu mesma via no espelho sem saber de onde vinha. Onde é que ela está em Vila do Conde? Perguntei por fim. Minha voz soou pequena, seca. Irmã Cecília respondeu depois de um breve silêncio. Numa casa pequena na zona antiga perto do mar. A casa não está no nome dela. Há muitos anos ela vive com outro nome. Eu levantei os olhos. Qual? Madalena Soares respondeu. Pelo menos é o nome que ela usa agora. Rui olhou para mim. Eu sabia que havia 1000 perguntas em cima da língua dele, mas ele se manteve em silêncio. Talvez porque percebesse que, naquele momento, um detalhe certo bastava para partir tudo. Apertei a borda da mesa e fiz outra pergunta. Ela sabe o que sobre mim? Cecília baixou o olhar para as próprias mãos. Sabe que a criança vive. Não sabe onde. Não sabe com que nome. Não sabe criada por quem.
Só sabe que um homem na antiga paróquia ainda guardava o sinal do colar e que, se um dia esse sinal reaparecesse, talvez a criança não tivesse morrido completamente dentro dos papéis. Eu entendi, na mesma hora, que ela falava de Padre Antônio. Isso significava que durante todos esses anos houve uma linha silenciosa caminhando paralela à minha vida. Eu cresci, fui à escola, amei, casei, tive Inês e em algum lugar uma mulher envelheceu junto ao mar com um nome falso, sabendo apenas que a filha continuava viva em algum lugar. Só essa ideia me apertou o peito a ponto de quase faltar ar. E por que o padre Antônio nunca disse isso a ela? Perguntou Rui. Cecília respondeu por ele, mas num tom cansado, como quem já explicara demais a covardia dos outros. Porque cada um guardou um pedaço do segredo suficiente para temer, mas insuficiente para agir inteiro. Ao ouvir aquilo, percebi o quanto a frase era cruelmente precisa. Beatriz me guardou por medo de me perder para São Jerônimo. Padre Antônio guardou o registro por medo do que aconteceria se falasse. Tia Lúcia calou-se por medo de arruinar a minha vida. E Leonor viveu sob outro nome por medo de que, se procurasse demais, os mesmos que lhe tiraram a filha voltassem a encontrá-la. Todos tiveram medo, todos escolheram o silêncio, e o resultado desse medo acumulado era eu, adulta, mãe, sentada ali, descobrindo apenas agora quem talvez fosse. Eu quero vê-la hoje, eu disse. Rui virou-se completamente para mim. Helena? Eu sabia o que ele queria dizer. Ir naquele mesmo dia era entrar em choque sem rede. Era me colocar diante de uma mulher que poderia ser minha mãe biológica depois de mais de 30 anos. Mas eu também sabia o contrário. Se eu deixasse para amanhã, para a semana, para quando eu estivesse mais calma, talvez o medo encontrasse espaço para me paralisar. E a história inteira já tinha perdido anos demais. Não amanhã, não depois, hoje. Irmã Cecília me observou por alguns segundos e então foi a outro cômodo. Voltou com um papel onde havia um endereço e uma chave pequena. Ela costuma manter o portão da frente fechado. Se não abrir logo, use a chave do portão lateral. Eu olhei para a chave na palma da mão. O metal era antigo, mas estava limpo demais para ter sido procurado ao acaso. Cecília já a tinha reservado antes. A senhora sempre achou que este dia ia chegar? Perguntei. Ela me olhou com tristeza. Eu sempre achei que, um dia, uma das duas já não aguentaria envelhecer sem saber o rosto da outra. A estrada até Vila do Conde não era longa, mas naquele dia me pareceu uma travessia por uma vida inteira. Rui dirigia, e eu seguia segurando a chave do portão lateral na mão com tanta força que ela deixou marca na pele. Quase não falamos. Há momentos em que o silêncio não vem da falta de assunto, mas do excesso. Eu olhava para fora. Em alguns trechos o mar aparecia entre casas e muros, um azul cinzento vasto e frio. Pensei em Leonor sentada diante do mar, naquela fotografia de 2022, com outro nome, outra rotina, levando no corpo apenas a pergunta se a filha ainda vivia. E pensei em Beatriz, nos nossos pequenos almoços, nos cabelos que ela me penteava em criança, na forma como sempre me apertava, um pouco demais quando algum estranho demonstrava curiosidade. Talvez eu tivesse sentido o amor dela a vida inteira, sem nunca compreender o tamanho do medo por baixo dele. Essa ideia me queimou os olhos, mas as lágrimas não vieram.
Eu já tinha atravessado camadas demais de choque para chorar facilmente. Quando entramos na parte antiga de Vila do Conde, percebi o quanto o lugar contrariava qualquer fantasia dramática. Não era uma zona isolada nem sombria. Era banal, de um modo quase cruel. Casas estreitas, pintadas de claro, roupa estendida, pessoas idosas voltando do mercado, cheiro de peixe assado misturado ao sal do mar, o som de um restaurante pequeno na esquina. Se eu não tivesse a morada na mão, jamais imaginaria que uma mulher desaparecida de uma rede religiosa há 3 décadas pudesse viver ali. Talvez fosse essa a melhor forma de desaparecer. Não correr para a sombra, mas dissolver-se no cotidiano. Paramos diante do número 12, no fim de uma rua estreita. A parede branca tinha pequenas falhas na tinta. As portadas estavam desbotadas e diante da porta havia 2 vasos de crisântemos amarelos. Eu fiquei olhando a casa sem descer imediatamente. Rui desligou o motor e perguntou baixo: Você tem certeza? Eu não respondi. Apenas abri a porta, pisei na calçada de pedra e soube que, a partir daquele instante, a minha vida antiga tinha chegado ao limite. Eu não toquei a campainha de imediato. Fiquei diante da porta branca de tinta descascada, olhando os vasos de crisântemos amarelos, a pequena janela com renda por dentro e ouvindo o mar no fim da rua como um som fino de fundo. Nunca um gesto simples como erguer a mão até a campainha pareceu tão próximo de atravessar a fronteira de uma vida inteira. Se a mulher dentro daquela casa não fosse Leonor, eu teria de voltar para outro vazio. Mas, se fosse ela, se abrisse a porta e o rosto da Polaroid surgisse vivo diante de mim, então a parte da minha vida, que chamei de verdade por mais de 30 anos, não ficaria mais quieta do jeito antigo. Rui estava meio passo atrás de mim. Não me tocou, não falou, mas a presença dele me prendia um pouco ao chão. Respirei fundo e toquei a campainha. Demorou quase 1 minuto até que eu ouvisse passos lentos lá dentro. Nada de perguntas através da porta, apenas o som cuidadoso de alguém idoso se aproximando. Quando a porta finalmente se abriu, tudo dentro da minha cabeça silenciou. Não porque ela fosse uma cópia exata da foto antiga. O tempo tinha passado demais pelo rosto daquela mulher. Tinha afinado as faces, embranquecido o cabelo, tornado os pulsos magros e colocado nos olhos uma camada funda de cansaço. Mas justamente porque o tempo era tão visível, o que permanecia era impossível de confundir. Os olhos, o nariz, a linha da boca, quando ainda não havia palavra nenhuma, e o modo como ela segurou a porta como se precisasse manter o equilíbrio diante do impossível. Leonor olhou diretamente para mim, depois baixou os olhos para a minha mão, onde estava o colar envolto no pano branco. Eu não saberia dizer quem começou a tremer primeiro. Talvez ambas. Os lábios dela se moveram. A voz saiu muito baixa. Beatriz? Senti a garganta fechar. Uma única pergunta bastou para me dizer quase tudo. Ela não me olhava como uma estranha. Olhava e procurava Beatriz no meu rosto. Balancei a cabeça. Não, eu sou Helena. A mulher diante de mim ficou imóvel por alguns segundos. Vi os dedos dela se apertarem mais na borda da porta. Depois o olhar dela desceu até o meu colo, como se procurasse mais um sinal. Eu abri o pano e mostrei o colar com o lírio. Ela soltou um som estranho, que não era bem choro nem nome, mas algo rasgando por dentro depois de décadas contido. Meu Deus! Sussurrou e então disse: A menina do lírio. Naquele instante eu soube que era ela. Não restava mais dúvida. Ela recuou um passo para me deixar entrar,
mas eu ainda não atravessei a porta sem perguntar antes. A senhora é Leonor Salvador? Ela assentiu devagar, já com os olhos brilhando. E tu... Começou engolindo o resto, como se meu nome ainda estivesse preso entre o passado e o presente. Tu és a criança? A pergunta me atingiu inteira, porque até aquele momento ela também não sabia ao certo. Tinha envelhecido, tinha vivido com outro nome, tinha escrito uma única pergunta anos atrás, mas nunca recebera a confirmação final. Tirei da bolsa a certidão, a carta e a fotografia. Quando Leonor viu a imagem antiga de si mesma segurando o bebê, as pernas pareceram fraquejar. Rui deu meio passo à frente por reflexo, achando que ela cairia. Mas Leonor segurou-se à porta e não tirou mais os olhos de mim. Tu tens os olhos dela, disse. E eu soube, pelo jeito como falou, que o dela ali não era Beatriz. Era a própria Leonor reconhecendo no meu rosto o eco do seu. Entramos. A sala era pequena, limpa, cheirando a camomila e madeira seca. Nada ali tinha o aspecto teatral de quem escondia um segredo monstruoso. Era apenas a casa simples de uma mulher idosa que envelheceu perto do mar, como tantas outras. Talvez exatamente por isso a dor fosse maior, porque mostrava que Leonor não tinha sobrevivido como fantasma dramático. Tinha sobrevivido de maneira banal, com chá, varanda, cabelo branco e uma ausência por dentro. Eu contei, de forma breve, o batismo de Inês, a queda do missal, a caixa, a carta, Cecília. Leonor ouviu sem me interromper, apertando às vezes o tecido da saia até os dedos embranquecerem. Quando mencionei as duas letras na certidão, ela fechou os olhos por muito tempo. Eu queria chamar-te Helena, disse. Beatriz sabia. Naquele instante, meus olhos finalmente arderam de verdade. Não por causa de papéis, mas porque o nome que carreguei a vida inteira não era acaso. Minha mãe de criação guardou justamente o nome que minha mãe biológica tinha pensado para mim, como se, ao me criar, escondesse a verdade e ao mesmo tempo deixasse Leonor viver em cada vez que me chamava. Então a senhora sabia que eu era sua filha? Perguntei. Leonor balançou a cabeça e as lágrimas enfim desceram. Eu só sabia que, se Beatriz guardasse o colar, um dia a criança poderia encontrar o caminho de volta por ele. Mas eu não sabia que eras tu. Não sabia o teu nome. Não sabia o teu rosto. Só sabia que Beatriz não era mulher de roubar criança por maldade. Se ela ficou contigo, foi para te manter viva. Foi aí que eu chorei pela primeira vez, desde a noite anterior. Não porque a frase apagasse tudo, não apagava nada, mas porque colocava entre mim e Leonor uma verdade forte o suficiente para permanecer de pé, acima de toda a traição e de todo o silêncio. As duas, de maneiras diferentes e cheias de dor, tinham tentado me manter viva. Uma me trouxe ao mundo e me perdeu. A outra me apanhou e não conseguiu me devolver. E eu cresci, inteira, no meio dessas duas forças que nunca puderam se olhar de frente até aquele dia. Rui ficou calado o tempo todo, até que Leonor ergueu os olhos para ele e perguntou: E a bebê de ontem? Eu sorri através do choro. É minha filha, Inês. Leonor desabou num choro verdadeiro. Levou a mão à boca como se pudesse segurar o som, mas não conseguiu. Eu entendi por quê. Não era apenas por me reencontrar. Era porque o colar tinha terminado o percurso, de Leonor para Beatriz, de Beatriz para mim, de mim para Inês. E foi esse circuito que me levou de volta àquela casa,
Eu peguei o colar e o coloquei na mão dela. Leonor o observou por um longo tempo e depois balançou a cabeça. Não, ele já encontrou o caminho. Agora pertence à tua filha. Ao ouvir isso, senti alguma coisa dentro de mim quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Ficamos ali, até a noite cair do lado de fora, sobre o mar. Não havia como dizer tudo numa única tarde. Não havia como perdoar imediatamente, nem refazer de uma vez a família que nunca tivera oportunidade de existir com os nomes certos. Mas houve uma coisa que eu entendi com clareza antes de sair. A história começou com o batizado da minha filha e com um padre idoso deixando o missal cair ao ver um colar antigo. Eu tinha pensado que o maior segredo seria descobrir que talvez não fosse filha biológica de Beatriz. Mas não. O maior segredo era que, durante mais de 30 anos, duas mulheres tinham me amado em direções opostas e nenhuma delas conseguira puxar a outra de volta para a luz. Beatriz me reteve para me salvar. Leonor me perdeu para eu continuar viva. E no fim, quem abriu a porta não foi nenhuma das duas, mas Inês, a menina que usou o lírio no pescoço no dia do batismo e trouxe de volta o sangue escondido exatamente para o lugar de onde ele fora arrancado. Naquela noite, quando Rui e eu deixamos Vila do Conde, Leonor ficou à porta olhando até o carro virar à esquina. Eu ainda me virei uma última vez pelo vidro traseiro e, antes que a casa desaparecesse, vi a mão dela pousar sobre o peito como se ainda segurasse ali a filha que nunca pôde embalar pelo tempo suficiente. Eu sabia que a partir do dia seguinte ainda haveria papéis, nomes, São Jerônimo, Ferraz, Mariana e tudo o que uma história assim exige enfrentar. Mas também sabia que o essencial já tinha sido devolvido ao lugar certo. A criança levada e devolvida dentro de uma manta já não vivia mais como pergunta. Essa criança era eu. E minha mãe, Leonor Salvador, finalmente me tinha visto com os próprios olhos depois de envelhecer anos demais à espera desse momento.